Fala comigo, pessoal, tudo certo, tudo ótimo? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Desvendando a Ciência. Hoje, como tá aqui na tela, vamos começar o assunto potenciação, ok? Como vocês vão notar, cara, potenciação é bem mais difícil que os outros assuntos que a gente trabalhou até agora. E não é muito simples o assunto, principalmente quando se trata de questões de vestibulares. Os caras costumam dificultar isso muito, muito, muito. Fechou, pessoal? Mas então vamos lá. Vou começar aqui a explicar para vocês as propriedades da potenciação. Depois a gente vai falar um pouquinho de produtos notáveis. Vamos resolver uns exercíciozinhos para ver se a gente fixa bem o conteúdo. Fechou? E na próxima aula venho com resolução de exercício e na outra venho com a aula sobre radiciação. Fechou, pessoal? Então vamos começar aqui. Potenciação, como todas as outras expressões, tem um símbolo. Mas esse aqui é um pouco diferente, não é simplesmente uma letra. É isso aqui, ó. É esse elevado. Um número qualquer. Se aqui é um número qualquer. E esse n é outro número qualquer. Ok? Escrever certinho aqui, né? Os dois são números quaisquer. Mas a gente fala esses caras como sendo a elevado a n. A elevado a n. Ou como eu trouxe na lista de exercício, a esse bagulhinho aqui, esse chapéuzinho, n. Porque é muito difícil fazer no computador o elevado a. No papel você vai ver números como, por exemplo, esse aqui, ó. 10 elevado a 11. 9 elevado a 10. 7 elevado a 8. E assim por diante. Esses são os números que você vê no papel na hora de você resolver um exercício, ok? Dito isso, vamos trabalhar as propriedades, porque isso aqui é muito basiquinho. Isso aqui é 10. Agora vai começar a dificultar. Aqui, ó. Isso aí ficou parecendo um Z, né? Mas tá bom. Vou mudar rapidamente aqui. As propriedades da potenciação. Caras, nós temos várias. Eu vou falar para vocês as principais que vai dar significado para que vai ter significado para gente. Propriedade número 1. A primeira propriedade que eu gostaria de falar. A elevado a n sendo n igual a zero. Ou seja, aqui, ó. A elevado a zero. Só que sempre vai dar 1. Por quê? Esse é o motivo que eu só vou poder falar para vocês no futuro. Ok? Mas eu posso dar uma simples explicada para vocês, mas vocês não podem não entender muito. Porque esse A a gente pode falar com A vezes 1 vezes A menos 1. E a gente ficaria com A vezes 1 menos 1, que é A igual a 0. E A1 é o próprio A. E A menos 1 é 1 sobre A.
A gente corta na divisão esse A com esse A e a gente fica com 1. Vocês não vão entender isso ainda, mas é isso que acontece. Vou explicar a vocês melhor lá no futuro e aí vocês vão entender. Mas por enquanto, não se abstenham a isso. Por enquanto, você tem que ficar só nisso aqui, ó. Com A elevado a N sendo N igual a 0, A será sempre igual a 1. Essa expressão aqui será sempre igual a 1. Vamos para a segunda propriedade que a gente vai falar. Segunda propriedade, meus caros, é de novo A elevado a N, ou elevado a enésima. Enésima. Pode ser falado como A elevado a enésima. Então, A elevado a enésima. Isso aqui sendo o N igual a 1. Ou seja, A elevado a 1. Esse número sempre vai ser A. Ok? Sempre vai ser A. Sempre A, ok? Só que eu falei isso para vocês ainda e eu nem expliquei o que é esse elevado. Porque eu esperei para primeiro falar dessas duas propriedades. O que significa a potenciação? A potenciação é isso aqui, ó. Não, né? Vamos pegar um outro número aqui. Vou explicar muito bem para vocês entenderem. Potenciação é o seguinte, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é 3 a quarta. Como assim? A potenciação é o número de vezes que você vai multiplicar algum cara. Ou seja, a potenciação é uma infinita, entre aspas, multiplicação entre números. Entre um número, no caso. Por quê? Quando a gente fala dessa estrutura aqui de A elevado a N, a gente sempre considera o A como sendo a base. O que é a base? A base é o número que será multiplicado. Já esse N a gente chama de expoente. E esse cara significa o número de vezes que você vai multiplicar o de baixo. Número de vezes que a base será multiplicada. Ok? Então aqui, ó. Tá, e essa segunda propriedade aqui, ó. Tu vai ver que A vai ser multiplicado uma vez. Ou seja, quando o número é multiplicado uma vez, vamos pegar um exemplo de um número aqui, ó. Número, sei lá. Número 3. 3 elevado a 1 é o número 3, só que é multiplicado só uma vez, então é o próprio 3. Se fosse 3 a 2, seria 3 vezes 3. Entendeu? Aqui, mesma coisa. Quando for, digamos, 3 elevado a 0, vai ser 1. Por causa das propriedades que eu falei aqui. Ok? Mas vamos continuar aqui, vamos para a terceira, perdão. Que também é muito importante. A terceira propriedade é a seguinte. A elevado a menos N vai ser igual a
Olha que curioso, ó. Vai ser igual a 1 sobre A elevado a N. Capito? Olha, parece grego, tá? Confesso pra vocês que parece grego. Mas vamos ver. O que isso significa? O número qualquer vai ser multiplicado. Só que ele vai ser multiplicado menos uma vezes. Ele vai ser multiplicado menos uma vezes. Então o que a gente fala? Quando ele é multiplicado quando o número negativo está no expoente, você pega esse A e você inverte, você coloca ele em forma de fração estando no denominador ou no divisor, né, de uma fração ou da própria do cara da divisão lá. Você só inverte, porque vocês devem saber que sempre quando tem um número, sempre aqui embaixo vai estar um carinha, ó. O número 1 sempre vai estar embaixo de qualquer número. Porque um número dividido por 1 dá ele mesmo. A gente só não escreve, mas ele sempre está ali. Isso aí vocês devem saber, certo? Continuando aí. Esse cara é 1 sobre A elevado a N. A gente já vai ver esse cara nesse conceito aplicado em um cálculo. Mas vamos dizer que é, por exemplo, 3 elevado a menos 1. Esse cara vai ser 3... Olha aí, já fazendo cagada, ó. Já fazendo cagada. 3 elevado a menos 2, vou colocar para diferenciar, não botar só 1. Vai ser igual a 1 sobre 3 elevado a 2. Como eu coloquei qualquer número elevado a 1 dele mesmo, né? Só que tem outro número que sempre vai dar 1. Quando o A for 1, quando o A for 1, sempre vai dar 1. Por quê? 1 vezes 1 é igual a 1. Embaixo é 3 vezes 3. Percebeu? Você eleva os 2 ao quadrado. Né? A gente chama esse 2 de elevado a 2 como elevado ao quadrado. Assim como a gente chama o elevado a 3 de elevado ao cubo. Certo? Então aqui, ó, fazendo de uma maneira melhor, 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Vai ser 1 vezes 1 e 3 vezes 3. 1 vezes 1 vai ser igual a 1. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 9. Ok? A quarta propriedade. Essa aqui já é um pouco mais... cálculo entre duas potências. Quarta propriedade, pessoal. Aqui, ó. A elevado a n multiplicado por A elevado a m. O que é esse m? É um outro número qualquer. M é outro número qualquer. Mas tu me fala, por que tu não coloca n? Porque às vezes vocês se confundem, tá? Eu vou colocar como m, porque é um número qualquer. O que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer, você vai conservar a base e você vai somar os dois números de cima. Exemplo para você, exemplo prático. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Tu pode fazer a multiplicação na mão, ou você pode fazer assim, ó. 3 elevado a 2 mais 3, que é 3 elevado a 5. Ok? Então, esse cara é igual a esse. Então, você pode fazer isso ou você pode desenvolver o cálculo a partir daqui mesmo. Ok? Vamos para a quinta propriedade, certo? A quinta propriedade é a seguinte. Mesmo conceito. AN
Mas agora, em vez de ser vezes, vai ser dividido por m. O que vai ser esse cara? Se na multiplicação você soma, na divisão você subtrai. Então, conserva a base e subtrai os expoentes quando é multiplicação. Vamos pegar o mesmo exemplo. 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado a 2. Esse cara vai ser 3 elevado a 3 menos 2. Igual a 1. Quer dizer, igual a 1 não. Em cima vai ser igual a 1, né? Agora eu delirei um pouco. Vai ser 3 elevado a 1. Que por sua vez é o próprio 3. Ok? Mais uma propriedade aqui. A sexta propriedade. Que a gente pode comentar aqui, ó. Quando tiver um a elevado a n, esse cara, por sua vez, estiver elevado a outro número. Então, uma potência elevada a outra. Como, por exemplo, 3 ao quadrado elevado a 3. Nesse caso, o que tu vai fazer para resolver? Você vai multiplicar esses dois caras daqui, tá? Tu vai multiplicar. Porque se você for desenvolver isso aqui embaixo, olha o que tu pode fazer, ó. É 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O que você faz nesse caso? Conserva a base e soma os expoentes, que vai dar 6. Aqui o que você faz? Desenvolvendo direto, pode fazer só 2 vezes 3, que vai dar 6. Tu pode pular essa etapa e só fazer direto. Só pegar esse macete de sempre multiplicar o de cima quando tiver no parênteses, tá? Quando tiver no parênteses. E aqui em cima vai ser a n vezes m. A sétima propriedade que a gente pode destacar é esse mesmo caso, só que sem o parênteses. Aqui já é um pouco diferente. Aqui você vai pegar, você vai repetir o a. Aqui o que você vai fazer? Você vai repetir o próprio a. Você vai resolver esse n elevado a m. É meio foda de escrever assim, porque não vai mudar muita coisa. Eu vou citar um exemplo que vai ser melhor para vocês entenderem. Pegar 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Você vai repetir o 3 e você vai fazer 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Portanto, esse cara é 3 elevado a 8. Então, cara, assim, essa daqui você tem que fazer uma dupla potenciação. Não é comum cair esse tipo de exercício, é porque é uma propriedade que demora tempo para ser feita. Mas é isso. Eu vou citar mais brevemente ela, porque ela, como ela não cai muito, não se cobra muito ela, eu vou meio que passar despercebido, tá? Temos outras aqui, como por exemplo, a gente multiplicar o número a vezes b a n, esse cara vai dar a elevado a n vezes b elevado a n. Você pode tanto fazer a multiplicação aqui dentro primeiro, que no caso daí daria ab elevado a n, né? Como poderia fazer desse outro jeito aqui, né? Um exemplo prático para vocês novamente é tipo 3 vezes 2 elevado a 2. Tu pode simplesmente fazer 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Ou você pode fazer 3 vezes 2, que é 6, ao quadrado. Vai dar na mesma, aqui vai dar 36. E aqui vai dar 9 vezes 4, que também é 36. Então, os dois dão a mesma coisa, né? Só para, tipo, uma propriedade a mais, que não é necessária para resolver, mas é bom você saber, caso tu precise usar de vez em quando.
Uma nona propriedade que a gente pode colocar aqui, que já não é tão importante como as outras, né? As primeiras 6 lá geralmente são as mais importantes que tem-se, são as 6 primeiras. A nona é exatamente o contrário. A vezes B. A vezes B não. A sobre B. A sobre B elevado a N vai ser A N sobre B a N. Pelo mesmo motivo, vamos pegar aqui de novo o exemplo de 3 e 2. 3 sobre 2, os 2 elevado, por exemplo, ao quadrado. Você pode fazer 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que dá por sua vez 9 dividido por 4. Como você pode fazer 3 sobre 2 elevado ao quadrado, por si só. Resolver esse cara e elevar ao quadrado ele. Né, o resultado desse cara. Só que 3 vezes 2 é um número meio difícil de calcular, né? Quer dizer, meio difícil não, né? Bem fácil, na verdade, né? É só você pegar 1,5, né? 1,5 elevado ao quadrado. Esses dois caras aqui vão dar o mesmo resultado. Se você dividir 9 por 4, tu vai achar o mesmo resultado que esse aqui, tá? Eu não vou fazer na mão porque, bom, cara, demorar um pouquinho para fazer. Mas saiba que isso aqui dão o mesmo resultado do mesmo motivo que o 8 aqui. Na propriedade 8 dos dois deram o mesmo resultado. E a última propriedade que a gente pode colocar aqui para destacar, né, já me estendendo muito mais do que eu queria, é a seguinte, ó. Caso a gente esteja A sobre B elevado a menos N, o que a gente vai fazer? Lembra que quando a gente tinha A elevado a N, a gente invertia a fração e deixava o voar embaixo? Aqui é a mesma coisa. A gente vai inverter a fração. Vai fazer ficar B sobre A elevado a N, que por sua vez é B a N sobre A a N. Então, quando o número é negativo, independente do jeito que for, quando os números forem negativos, quando o expoente for menos N, for menos algum número, for número negativo, você só vira, você só inverte a fração. Beleza? Com essas propriedades em mente, a gente pode começar a resolver alguns exercíciozinhos. Como esse aqui, ó. Aplique as propriedades da potência para efetuar a simplificação da expressão a seguir. Então vamos lá. 2 elevado à quinta vezes 2 elevado a menos 4. Isso dividido por 2 a terceira. Resolver primeiro em cima. Lembra, expoentes, quando você multiplicação de dois números de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. No caso, 5 mais menos 4, que vai ser 2 elevado a 5 menos 4, que vai ser 2 elevado a 1. E todos eles sempre dividido por 2 a terceira. E aqui é aquilo. 2, agora vem a propriedade, né? Que é potências, né, números, potências de divisão, né? Números com a mesma base, quando divididos, é o primeiro menos o segundo. No caso aqui vai dar 2 elevado a menos 2. Esse cara, se você ainda quiser escrever de outro jeito, pode escrever assim, ó. Sendo 1 sobre 2 elevado a 2. Que vai ser 1 sobre 2 vezes 2. Que é igual a 1 sobre 4. Todo esse fuzuê para chegar só em 1 sobre 4. Mas é válido, porque é assim que funciona a potenciação. Apliquei algumas das propriedades aqui e resolvemos o exercício, ok? Isso vai acontecer muito quando você for pegar exercício de potenciação para resolver, ok? Vamos lá.
Um adulto humano saudável abriga 100 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como? Aqui a gente vai fazer o seguinte: bilhão. O que é 1 bilhão? 1 bilhão é o seguinte: 1 com 3 zeros é 1000. Com mais 3 zeros é 1 milhão. Com mais 3 é 1 bilhão. Então é 1 seguido de 9 zeros. 1 seguido de 9 zeros. Como é que a gente pode escrever esse cara? A gente pode escrever esse cara como sendo 10 elevado a um número x de multiplicação. Uma dica sempre quando tiver 10, o número de multiplicação sempre vai ser o que vai estar aqui embaixo, tá? Sempre vai ser o número de zeros, no caso a nona, aqui. Por quê? Digamos que você pegue 10 ao quadrado, é 10 vezes 10. Aqui então, 10 na nona, como eu tinha dito anteriormente. Esse cara é igual a 10 na nona. A representação desse cara é igual a 10 na nona. Por quê, cara? Porque 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4. Vou escrever aqui do lado, né? Parar de ser fresco, né? 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 10.000. 10 elevado a 5 é 100.000. Michael, tô dando a mulher certo? Não é 10.000 não, que faltou aqui, ó. 10.000, 100.000, 10 a sexta é 1 milhão. 10 a sétima é igual a 100.000. 10.000, 10 milhões, perdão. 10 milhões. 10 elevado a 8 vai ser igual a 100 milhões. E por sua vez, 10 na nona vai ser igual a 1 bilhão. Perceba então um padrão. O número de zeros, quando envolve 10, tá? Quando envolve 10, o número de zeros que vai estar aqui em cima é o mesmo número de zeros que vai estar atrás do número 1, tá? Perceba esse padrão. Ah, mas calma aí, esse é 1 bilhão e o cara quer 100 bilhões. Então é 100 vezes esse número. Mas a gente vê que 100 pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 10 elevado a 2, porque é o 1 com 2 zeros depois. Que vai ser aqui 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 9. Aquela propriedade, multiplicação de potências com a mesma base, repete a base, soma-se os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 11. Letra C de cubo. Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje, a gente vai acabar por aqui. Já quase excedemos nosso tempo. Ficamos muito tempo falando sobre esse assunto. Eu sei que eu vi pouco exercício hoje, mas amanhã eu venho com exercício de com aula de resolução e a gente resolve vários. Fechou, gurizada? Muito obrigado por participarem, por assistir o vídeo até aqui. Comentem aqui na descrição, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Inscreva, siga nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, vão estar aí na descrição. Fechou, gurizada? Valeu, um grande abraço. Falou!